E é claro que assim já foi debatido globalmente, né? Em todas as esferas esse assunto já foi debatido, mas nos cabe também, né? Assim, algo que mexe com a gente, que envolve a gente de alguma forma e que a gente também já pode, inclusive, né? Já foi tão falado, tão discutido, tantas frentes de debate abertas que a gente pode também até debater em cima disso tudo. Eu vou citar um trecho, e eu não salvei o Twitter, de uma historiadora brasileira que mora há 6 anos na Espanha. E ela expõe algo que muitas vezes a gente não se dá conta. Né? E ela diz assim: o Brasil hoje está muito na frente de praticamente todos os países europeus. Ela coloca uma dúvida em relação à Alemanha, na questão do debate sobre o racismo. É porque o Brasil avançou muito nos últimos anos em algumas camadas desse debate, e enquanto vários países europeus seguem naquela camada mais superficial. Pessoas que não se consideram racistas, países que não acham que tem uma cultura de racismo dentro deles, né, por não ter atos extremos, talvez, por não ter questões que a gente vê nos Estados Unidos, de violência policial, que a gente vê no Brasil, mas não debatem o tema. É um tema que não é debatido. Existe até um tabu de debater esse tema, né? E esse caso de Vinícius Júnior abre para isso. O futebol tem conseguido abrir temas, né? Eu sempre digo que, assim, quando a gente vai mergulhando nas camadas, a gente vai aprendendo sempre, né? E teve algo que eu sempre cito que eu aprendi no futebol. Foi um caso do futebol que me fez, assim, e eu aprendi imediatamente, e hoje sou bem alerta, não só para não cometer esse tipo de erro, como para rapidamente, quando alguém comete, eu percebo que foi aquele caso daquele jogo, e aí vocês me ajudem a lembrar o jogo, que o quarto árbitro ele aponta, né, para um jogador e faz assim: ó, foi aquele ali, foi o negro, né? Usando a cor como referência ali para o cara ser expulso. Né? E o quarto árbitro ele é retirado, suspenso, foi na França, né? E eu, por exemplo, aquilo ali para mim foi um aprendizado, né? Que você não pode, num grupo de pessoas, identificar alguém pela cor, né? Sobretudo nesse caso, né? Claro que outras questões também não pode. Você identifica pela cor da camisa, identifica no caso do futebol, você tem número, tudo, né? Posicionamento é o do meio, é o do canto. E o pessoal aqui lembra, né, que foi inclusive o caso que o PSG saiu, o Paris Saint-Germain deixou o campo naquele dia. E a gente vai aprendendo, né? E talvez esse caso de Vinícius Júnior consiga ampliar um pouco o debate dentro da Espanha, né? Para camadas um pouco mais profundas, porque a gente vê as passadas de pano dizendo, inclusive um dos jogadores parece que chega a dizer isso para ele, né? Porra, futebol é assim, não releve, né? É uma minoria. Eles não querem dizer isso, só querem lhe tirar do jogo, irritar, só querem né? desconcentrar. O brasileiro do Valência, né, o Gabriel Paulista, ele isso, defendeu no Instagram que estavam chamando de tonto. Ainda teve essa. Não, ali o jornal ali de Valência, super não sei o quê, puta que pariu. Aliás, Bertozzi, Cássio, Super Esporte de Valência. Bertozzi fez uma postagem no Twitter maravilhosa, assim. Pegou exatamente a capa do jornal, e que eu não lembro se foi há pouco ou há muito tempo, que um jogador do Valência passou por essa situação e a capa da matéria era exatamente condenando essa situação, entendeu? Então, para um jogador do time, teve toda a repercussão, toda a questão de banir uma situação como essa, de, enfim, ir atrás dos racistas, e uma situação agora contrária, já tratar de outro tom, né? Porque não somos assim. E é bom lembrar, né? Assim, o Brasil, que, como o Fred mencionou, está melhorando, o Brasil é racista também. É muito racista. A sociedade é racista. Se entende mais dessa forma hoje, né? Inclusive o que a historiadora, que analisa pontua, diz que o Brasil já aceita melhor esse debate de que é racista,
e nas coisas pequenas. Não precisa de extremos para aceitar esse racismo. Claro que quando ela está falando isso, ela não está falando que é um debate amplo que engloba a população inteira, não. Mas ela diz que ela ressalta que é um debate, e de fato que tem penetração na mídia. E de fato a mídia hoje é aberta a debater o racismo em camadas mais profundas, né? Cássio? Fred, do que eu estava falando aí sobre esse jornal, porque você vê o mundo condenando isso aí, e o jornal local, o jornal de Valência, foi na linha de defender de que o Valência Clube não é racista, a torcida do Valência não é racista, a cidade de Valência não é racista. Mas, ao adotar isso de uma forma muito cretina, ainda deturpando o som, tem vídeo do estádio, das pessoas falando, em vez de ser... as pessoas falando do mono, o macaco dizendo que é tonto. Assim, é a tese onde você abraça qualquer causa por qualquer motivo, independentemente do final. Então, assim, eu acho que esse jornal, assim, ele foi por um caminho que ele acabou. Ele vai continuar tendo o público dele de Valência, mas eu acho que ele vai ser... todas as coisas, qual é a empresa da Espanha? Bota o Marca, bota o Sport, que acho que é de Barcelona, né? Bota o AS, Diário AS também. Mas esse jornal, essa posição que os caras colocaram aí, para mim, eu acho que, veja só, para ele não acabar, eles vão ter que ter uma mudança profunda em relação a quem faz. Até o editor executivo que tinha dado a tweetada, esse jornal começou a aparecer a partir do editor executivo colocando ele. Sobre essa situação de Vinícius Júnior, eu vi, porra, vou até buscar para dizer quem falou. A parada de Vinícius Júnior é porque a personalidade do cara é de não baixar, e não tem que baixar a cabeça, não, porra. Assim, o cara é bom de bola, faz o dele, se provoca, faz aqui, ó. O 2, o Vale estava brigando para não ir para a segunda divisão. Faz o 2. Primeiro, que na hora que a galera achou isso um insulto absurdo, a galera entupiu a timeline de imagens de jogadores no Campeonato Espanhol em outras situações fazendo a mesma coisa. De fazer essa provocação, pega outro time, ó, tu tá caindo para a segunda, vai jogar. Ou seja, ele não inventou essa provocação. O que se queria, o que se quer de Vinícius Júnior é que ele o que parece, vendo daqui, é que ele seja um jogador que vá lá, receba o salário dele, dê o espetáculo que o Real Madrid contratou e pronto. Meu irmão, se Rivaldo deu... Eu vi até a frase de Rivaldo, achei infeliz a frase dele, disse que eu até admite que não ouviu tanto quanto Vinícius Júnior, mas falou assim, eu ouvi, joguei aqui nos campos e tal, mas se Rivaldo ouviu e acabou fazendo isso, se o jogador ouviu, não interessa, pô. Se Vinícius Júnior ouviu uma vez, bastou. Assim, o debate fica parecendo assim, que isso aqui existe, já aconteceu outras vezes, não faz parte do jogo. Alguns jornalistas espanhóis que ligaram a luz do tamanho da merda que os caras estavam indo no caminho, aí pegaram o caminho que tem que pegar, e falaram assim, meu irmão, que no futebol a arquibancada fala muita coisa, mas até nisso há limite, porra. Então, e isso extrapola absolutamente todos os limites. Nesse caso de Vinícius Júnior, já está há anos no Real Madrid, são anos ouvindo isso. Essa temporada foi assim, algo impressionante, como ele passou a ser um jogador, até pelo que ele escuta na arquibancada, a impressão que ele passou a ser um jogador mais caçado dentro de campo também, tá? Como se a voz da arquibancada validasse o jogador do time de... entre aspas, acho que se considera ele suscetível à irritabilidade, né? Isso, de caçar aquele adversário. Então, assim, o cara apanha todo o jogo, o cara escuta todo o jogo, e no fim das contas, a Liga, a figura lá do presidente da Liga tenta colocar de forma bem pontual. Foi tão grave o que o presidente da Liga falou, que o presidente da Federação Espanhola, que é o presidente da Liga, não, para você não confundir, não é o presidente da CBF daqui, tá? A gente não tem Liga ainda. Mas em algum momento, quando criar a Liga Brasileira, certamente vai ter um figurão que vai ser o cara da Liga Brasileira. Como era Fábio Koff no Clube dos 13, anos 90. Você deve lembrar, tem o Clube dos 13, durante era Fábio Koff. Tinha força pra cacete. Por exemplo, Copa do Nordeste, hoje acho que a Liga do Nordeste é Constantino, né?
Mas é muito mais. Mas é Constantino Fábio Koff é um bom exemplo, era muito forte. Mas Fábio Koff era tipo... Você ouvia Fábio Koff como uma figura que pode dizer o que ele falar meio que vai mudar o rumo naquele momento, parecer ser dessa forma. Mas não existe, eu só estou trazendo um paralelo para você mostrar o que seria na escala nacional o que esse cara da Liga Espanhola falou. Foi tão assim fora de órbita que o presidente da Real Federação Espanhola, esse sim o presidente da CBF dos caras, praticamente disse: desconsidere o que esse cara falou. Assim, desconsidere o que esse cara falou, porque não faz o menor sentido. Vou ler aqui, tá? Javier Tebas, Medrano, ele deu 3 pontos. Nem a Espanha, nem La Liga são racistas. É muito injusto dizer isso. Como La Liga, representante da La Liga, denunciamos e combatemos o racismo com toda a rigidez dentro de nossas competências. 3º ponto. Esta temporada foram feitos 9 casos de insultos racistas, 8 deles por insulto contra Vinícius Júnior. Sempre identificamos os infratores e levamos a denúncia aos órgãos legisladores. Não importa que sejam poucos, eles são implacáveis. Ainda vou ler o 4 para depois comentar. Não podemos permitir que se manche a imagem de uma competição que é sobre o símbolo de união de povos, onde mais de 200 jogos de origem negra em 42 clubes, daquele jogo da Série A e Série B na Liga, né? 42 clubes que recebem em cada rodada o respeito e o carinho da torcida, sendo o racismo um caso extremamente pontual. Aí ele bota em parênteses 9 denúncias que vamos eliminar. Não podem ser 9 denúncias no momento que já tem um estádio inteiro no último jogo contra o Valência falando cara. Essa não pode ser 9 denúncias no momento em que são todos os jogos fora de casa. É só você pegar basicamente todos os jogos fora de casa. O Real Madrid joga quantas vezes fora de casa? 19? É basicamente isso, pô. O cara é chamado todos os jogos. A gente vê essas questões, essa questão sobre Vinícius Júnior sistematicamente, não é pontual, já que ele está falando que foram 8, que das 9 nem foram 9, Vinícius, foram 8, né? Ou seja, que a grande maioria não tenha tido. E Vinícius Júnior não chegou na Espanha esse ano, ele já está há anos sendo dessa forma. Agora, os caras vão ter que engolir, porra. Porque, assim, no final das contas, é um cara que estava... Se o Real Madrid passa o Manchester City, seria um candidatíssimo a bola de ouro. Nesse momento, talvez seja Haaland. Só para dizer, Vinícius Júnior é uma estrela do futebol mundial, pô. Não é um cara, a exceção dele já é uma estrela do futebol. É o cara que fez o gol do título da última Champions. Assim, ele já é uma estrela do futebol mundial. O cara é o jogador do Real Madrid. É isso que deu... isso deu uma luz a esse processo só dar uma outra pausa, que agora foi o presidente da Federação Espanhola. Luiz Rubiales, não sei exatamente se é Rubiales, Rubiales, enfim. Peço a Vinícius que ignore o comportamento irresponsável de Javier Tebas, que está nas redes sociais debatendo um jogador que horas antes sofreu insultos racistas. Meu irmão, o presidente da, entre aspas, CBF da Espanha dizendo isso com o presidente da Liga. Vê a gravidade, a tamanho da merda que falou. Por quê? Os caras viram que a água bateu na bunda. Que saiu do controle de normalizar. Porque os caras têm normalizado o racismo, porra. Faz parte, um grita, outro aqui, um juiz do amarelo e tal. Aí apareceu um jogador que simplesmente não aceita. O cara disse, não tolera. Que já tem até a frase do goleiro, belga, Courtois. Courtois disse, na hora que Vinícius Júnior sair, o time vai sair com ele. E isso parece estar perto de acontecer. Caso não tenha uma resposta forte agora, isso está perto de acontecer. E aí, meu irmão, a La Liga vai... Porque... para um cara que toma conta da liga, de tomar conta de imagem, ele deve ter sofrido, ele como empresa, na cabeça dele, é tudo uma empresa. A maior derrota dele na gestão de La Liga, porque ele perdeu completamente o controle dessa narrativa. Faltou o Real Madrid sair do campo, viu? Não, veja só, ele está muito... Veja só, um próximo caso desse, eu acho que Vinícius... Para mim acabou o jogo. Era isso que eu ia mencionar, porque, Fred, eu acho que assim, era uma coisa tão habitual que acontecia, né? Aconteceu com outros jogadores também, mas eu acho que ainda não tinha chegado nesse nível, né? De tipo. Era caso tem que ter parado o jogo. Se você olha o Real Madrid, ele não dá uma resposta imediata, né? Leva um tempo até ter ali uma posição e tal, leva algumas horas para até se posicionar. Eu acho que é um marco muito importante essa situação do Vinícius Júnior, porque a gente já viu outros casos no futebol. Aliás, aconteceu recentemente, a gente até abordou aqui, acho que no domingo, né? A Juliana estava apresentando. E aconteceu no jogo Altos e Ipiranga, né? Então é uma situação que acontece. Então, a partir do momento que essa coisa que aconteceu em Altos e Ipiranga
gerar uma pauta nacional. Olha o absurdo, é porque a gente já está no caminho certo. Porque é um caso isolado num jogo de pouca visibilidade e tudo mais. Mas quando acontece com um jogador mundialmente famoso como é o Vinícius Júnior, que poderia ser Mané, por exemplo, né, que é um outro jogador também que certamente passa por situações como essa, é muito importante que isso aconteça, porque qual é a oportunidade que a gente vai ter, por exemplo, se isso acontecesse com o Militão, entendeu? O Militão, jogador conhecido, mas é o Vinícius Júnior, velho. Hoje é, dos nomes brasileiros, talvez o principal nome depois de Neymar, né? Se a gente for olhar assim. E é muito importante que ele tenha essa coragem, porque assim, essa fala dos outros jogadores, calma, Vini, sabe? Isso acontece, foi exatamente o que aconteceu com o Rivaldo, com o Roberto Carlos, exatamente. Com jogadores que passaram por essa situação. Exatamente, os caras que continuassem assim, meu irmão, vai passar, não sei o quê. E só tem essa repercussão. Eu acho que ele optou enfrentar. É importante ter essa repercussão com o nome do Vinícius Júnior, vivendo o seu melhor momento, vivendo o ápice técnico que ele está jogando, sendo relevante nesse momento. Qual é o outro momento que o Vinícius Júnior talvez fosse ter uma força como essa, entendeu? Muito, muito mais novo? Dificilmente. A gente sabe o que é que vai ser Vinícius daqui a 5, 10 anos? A gente não sabe. Então, ele está aproveitando esse momento para colocar o dedo na ferida, cara. E isso vai incomodar. Mas é que dá, Minhoca. Eu não acho que... A nossa sociedade não é assim, nosso país não é assim. Tem gente que é dessa maneira. E se você... E só para terminar, Cássio. Se você, que faz parte de uma sociedade como essa, você não se incomoda que tenham pessoas, seja da sua família, seja onde você mora... Cara, você precisa coibir isso, entendeu? Então é muito importante, eu acho, esse posicionamento do Vinícius, que para mim está impecável durante todo esse assunto. Não tá aquela coisa, pronto, já fiz, agora eu vou me calar. Não, ele está ressaltando de maneira enfática e precisa ser enfático nesse momento. É o melhor momento para se falar isso, porque isso pode ter desdobramentos, e eu acho que vai ter, assim, a FIFA usa muito... A Conmebol fez isso, fez uma mensagem em apoio a Vinícius. A própria Conmebol, os estados argentinos estão aí, direto fazendo e vai acontecendo, entendeu? Então, eu acho que seja um marco, assim, não acho que vai mudar completamente, mas que seja já um grande passo para que isso seja coibido o máximo possível. No caso de Vinícius, eu entendi o que Minhoca falou, eu só faria um pequeno ajuste, ele está se aproveitando. Eu não acho que ele está se aproveitando do momento dele. Porque, não, só para dizer assim, aproveitando assim. Não, errado. Eu entendo, mas é porque eu digo assim, se ele estivesse jogando no Valladolid, eu acho que ele teria tido a mesma atitude. Eu tô no Real. Eu sei. Tá entendendo? Então, é só dizer assim, pelo jogador. Não, mas eu entendo o que me ocorre. Ele tem lastro pra caralho pra comprar essa briga. Eu acho que faz diferença, mas eu tô querendo dizer assim, numa dessa, o cara não tá pensando, que eu tô no Real Madrid. Não, claro, veja só, eu acho que onde ele tivesse, ele faria, mas no Real Madrid, para o tema, aí é mais importante. É como o Hamilton. É mais importante ainda. Hamilton foi muito mais incisivo quando se tornou o Hamilton de hoje, não no começo da carreira. Sim. Você chega e é importante que os superatletas façam isso. Porque, de fato, se Vinícius Júnior fosse no Valladolid, possivelmente o debate não era estaria... mais um caso de racismo e tudo mais. Não geraria porque no futebol brasileiro ele poderia ser do Valladolid e ser da seleção brasileira do mesmo jeito. Né? Poderia, mas mesmo assim a repercussão da Espanha, o debate ia estar talvez aqui. Lá na Espanha. Mas aí, irmão, isso envolveu o chefe de Estado. Pô. Teve sim. O presidente da República colocando, presidente de tudo quanto é liga. E veja só, La Liga é o que é, sobretudo pelo que ela é consumida fora da Espanha. Sim. Se La Liga fosse produtos especificamente para os espanhóis, ela não teria o valor de mercado que ela tem. Então, isso atingir a imagem dela, isso foi de uma importância vital, porque o mercado, veja só, a queimada no mercado brasileiro já foi assim gigantesca. Inclusive, a charge da Folha é excepcional. Ele fez o logo, colocou o chapeuzinho do KKK, fazendo todos... Porque são vários quadradinhos de várias cores da La Liga, né? Aí foram colocando como se fosse um círculo. O primeiro que circulou foi mudar o símbolo do meio para colocar o chapéu. Mas eu achei assim, mais... Eu achei essa charge da Folha pior, porque a mudança é sutil em relação ao logo da La Liga, não é simplesmente meter um chapéu lá, ela é sutil e ela ataca muito mais.
A queimada que a Liga sofreu já foi gigante. Veja só, as falas desse presidente da Liga Espanhola, pelo amor de Deus, em algum momento ele vai ter que dar uma ré aí, ou se não der uma ré, vão dar uma ré nele. Porque a Liga é uma empresa, o objetivo daquilo ali é gerar dinheiro. E o que os caras perderam a partir da forma como eles reagiram a uma pessoa, porque os caras não defenderam, não, pô. Os caras reagiram. Veja só, a Liga Espanhola foi mais ou menos o Superdeporte de Valência. Só que o Superdeporte de Valência é um jornal tomando aquela atitude, cagou o jornal, mas a Liga Espanhola tomando isso tudo. E aí, a cada mensagem que o presidente da La Liga falava, Vinícius Júnior dava outra mensagem em cima. E é só ver, 900 mil curtidas, compartilhamento, tudo quanto é estrela de futebol mundial, repostando, comentando em cima. Veja só. Não só futebol, eu acho que vai ter uma mudança, eu acho que vai ter uma mudança profunda. Não, porque esse foi um assunto que não ficou só atrelado ao futebol, assim, mas muita gente fora do futebol repercutindo, assim, debatendo esse assunto. Então, é por isso que eu vejo que esse posicionamento do Vinícius Júnior, assim, pode ter sido muito importante, porque essa luta aí, cara, não vai ser fácil, não vai ser agora as coisas vão melhorar, não, vai ter que ser cada vez mais enfática, né? Eu acho que é um ponto que foi muito importante o Vinícius sempre tentar dar a resposta, né, Léo? É que, tipo, tinha... Ele se manifestar, né? Ele se manifestou sempre. E não simplesmente se manifestou. Ele se manifestou e foi para a ofensiva. Ele foi, sim. Falou, ele fez vídeos, ele fez textos. Ele se manifestou e eu acho que, somando todos esses fatores, a ser um jogador do Real, a estar um momento técnico fantástico, somando ao fato dele ter ido para o enfrentamento diário, constante. Eu acho que quando muitos jogadores se omitem, eu acho que também essa questão de ter ido para o enfrentamento, tem uma entrevista clássica do Neymar, início de carreira, que o repórter pergunta se ele já sofreu racismo, se ele costuma sofrer com os casos de racismo, e ele disse, não sofro racismo porque eu não sou negro. Então, a forma como ele se enxerga, a forma como ele se coloca na situação, e a forma como o Vinícius escolheu lutar por essa causa, transformar em algo realmente maior que ele. E eu acho que a soma desses fatores aqui faz tomar essa proporção tão grande, e eu acho que é um momento que pode ser uma virada de chave. No sentido, lógico, não de ferir de morte o racismo, mas de pelo menos colocar contra a parede uma liga forte com os clubes, a FIFA e o futebol, e mudar algo no futebol. Assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento importante para isso. Léo, a liga ela pode perder valor de mercado pela atitude que ela teve em relação à violência que o jogador sofreu. E veja a situação. Eu estou achando ótimo para a liga se ferrar dessa forma, a partir do comportamento que ela teve. E o outro, imagine num caso de Vinícius Júnior falar assim, não dá para mim jogar, não dá para mim mais não. Vou sair da Espanha. Imagine. Ele falou no primeiro texto. Se eu continuar aqui... Então. Uma das principais estrelas da liga... Não é uma das principais, não é uma das 10 principais, não, tá? É uma das 3 principais, assim, né? Não é uma das 20, não. Ele tá colocando ali, contando nos dedos, assim, entre as principais estrelas, fala assim. E do principal clube, do maior clube, tô saindo por isso. Meu amigo, aí não tem contenção de danos que mude isso, não. E o caminho que o presidente da liga escolheu, enfim, cada um colhe o que planta nesse meio. É isso, tá? Uma noite, né, em que a gente pesadíssimo, basicamente, temos pesados. Manipulação, violência, física e racismo. E é uma coisa que acontece quase de maneira recorrente, né? Assim, às vezes não poderíamos ter falado mais de futebol do que hoje, né? Manipulação, violência e racismo. Mas é algo que é muito importante. A gente sempre também debater, a gente vez ou outra atravessa esse debate nas nossas explanações nos jogos, que acontece também, né? Então, não é que a gente pode ter alguém achando, estão comentando isso só agora. Não, a gente aborda isso. A gente falou da questão de Karius até em outros momentos. A gente falou sobre a questão em vários momentos. Em vários momentos. Então, o que aconteceu? Eu comentei. Eu não sei se eu comentei, porque eu não fiz a live pós-jogo, mas acho que eu tuitei logo depois do jogo.
Eu passei pela experiência da primeira vez na minha vida ser chamado de cabeça chata, no Nordeste. É foda, eu lembro isso. Chegando na ilha do Retiro, o maluco grita lá de cima, seus cabeças chatas. E foi assim, eu ouvi durante o percurso assim, umas 30 vezes. Eu fiquei, como é que isso está acontecendo, velho? É um negócio surreal. Surreal. Mas é o nível de ódio, né, da galera é tão absurdo que não consegue nem compreender, né? O que tá próprio se ofendendo também. Aqui um negócio que chama, que o pessoal fala paraibaca. Começou na imprensa e tal, que seria o torcedor paraibano, que torce, sobretudo, pelo Flamengo. Ou qualquer time de fora, mas... Qualquer time de fora. Qualquer time, mas pegava mais quando era com o Flamengo. Em algum momento a turma achava isso do caralho. Isso eu posso dizer, assim, de vez em quando até falo, em algum momento da minha vida, da adolescência e tal, eu já falei muita besteira, mas isso aí eu posso falar. Não, o Paraibaca eu nunca gostei, não. Agora, veja, isso eu posso falar com tranquilidade. Eu nunca gostei dessa expressão. Tem gente que usa até hoje. Eu acho a expressão a faixinha e o grito eu gostava. Essa expressão eu acho merda. A faixa vergonha nunca gostei também, não. Mas a expressão posso dizer que em nenhum momento e isso, Léo, dessa xenofobia tem para o interior, tem para outros estados, é foda. Totalmente, pô. Aqui tinha isso também. Aqui tinha isso. Vinha jogar o Guarani de Sobral. A torcida cantava. Os matutos de Sobral. Mas, minha Nossa Senhora, bicho. E a gente fala assim, o estádio mudou muito de pouco tempo para cá. Eu falo de 20 anos. Eu frequento o estádio há 30. Eu lembro da década de 90, 99, 24 anos atrás, que insulto racial contra jogador era comum. Você olhava para o lado no estádio e o cara tava chamando um jogador negro, fazendo insultos raciais, e ninguém revoltava. Hoje é inimaginável. Veja só, assim, o Náutico teve a hombridade de reconhecer que isso aconteceu, lançou uma camisa preta, o Náutico é vermelho e branco, que preto é uma cor que está no esporte, que está no Santa Cruz. Eu achei muito legal, mas me incomoda um pouquinho ter sido só o departamento de marketing, mas ok. O Náutico chegou a entrar com aquela camisa, mas antes de chegou, Fred... Então, mas foi um ato de marketing, mas ok. Deixa eu comentar o que eu vou comentar, depois tu... assim, aquilo, mas eu estava falando isso aí, Fred, era só para lembrar que o que aconteceu hoje, acho que o Náutico poderia ser excluído do campeonato. Hoje era o Náutico joga, como foi o jogo? Era Náutico e Santa. Nilson nessa época era goleiro do Santa. E assim como o Mestala estava gritando mono para Vinícius Júnior, o estádio estava imitando o macaco. Toda vez que o Nilson bater tiro de meta. Ia bater o tiro de meta. Fazendo, imitando o macaco, o estádio todo. O estádio e o uníssono, viu? E assim, mas quem fazia achava engraçado e tal, não sei o quê. Isso assim, ainda que tivesse um grito, mas você não tratava como porra, não vai perder um ponto, você achava falta de educação. Era o limite que você achava aquilo aí. Falta de educação. Aí você. Eu não estou falando você falando assim, não se via aquilo, a organização da competição, como. Porra, isso é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Não se via como absurdo, se via como falta de educação, não sei o quê. O outro chamou, diz que a torcida... primeira matéria daquilo foi eu que fiz. Aí eu estava pensando, era mais ou menos o que aconteceu no Mestala. Essas sanções teriam sido hoje. Isso tem 20 anos, vai completar 20 anos, né, que eu acho que isso é 2004, se não me engano, é 2013 ou 2004. Aí aí depois vai para o próprio Náutico, inclusive, depois. Nilson vira ídolo do Náutico, inclusive, depois. E o Náutico lançou recentemente, sei lá, foi até acho que antes da pandemia, dois ou três, não sei exatamente quando, alguns anos, lançou a camisa preta. Lançou uma camisa preta que para o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, é como se o Ceará lançasse uma camisa azul, tá? Só para fazer assim, veja, o preto não é uma cor do Náutico, o preto é a cor do Sport, a cor do Santa Cruz. Aqui já teve os pedidos da torcida do Fortaleza de lançar uma camisa preta contra o racismo, e a resistência é imenso, assim. Pronto, imenso. Mas é que tá. Mas para você ver como tem. Se lá em 2004 tivesse tido visto como era aquilo
e o Náutico não pedido desculpa lá em 2004, 2005, tivesse feito essa camisa preta, provavelmente a reação teria sido a mesma. Mas aí, o que é importante, a importância desse processo. Essa camisa preta, claro que teve até bronca no conselho, teve alguns conselheiros lá que tentaram vetar e tal, mas a imensa maioria da torcida abraçou a camisa na hora. Não viu, não enxergou a camisa como alguns conselheiros enxergaram, ou como no passado basicamente todos enxergariam. Pô, é Santa Cruz agora, é esporte agora, para ter preto, para ser preto. A galera viu, ó, essa camisa, essa cor, a relação dessa cor não é com o rival, não. A relação dessa cor é de um passado nefasto que nós tivemos, que a gente está fazendo o pedido de desculpas e que faz... Inclusive, Nilson foi o cara que ele lançou a camisa, ele aceitou e foi ele que apresentou a camisa. E isso dentro de um intervalo de um pouco menos de 20 anos. Mas jamais o Náutico faria isso. Jamais isso aconteceria hoje. Como teve o Grêmio recentemente, dos torcedores fizeram, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, é isso que eu estou falando. Imagina aquilo, que lá em 2004, um estádio inteiro teve uma reação dessa. Mas, na Espanha, em 2023, e essa é a diferença do estágio entre o Brasil, acho que é um pouco do que o Fred está falando em relação à sociedade, é a diferença do estágio onde está o Brasil e onde está a Espanha nesse momento. Nesse momento, na Espanha, uma parte acha que não foi um problema, que é um exagero, que não foi o estádio todo, que estão deturpando, que falaram que não era nem Mono que estava fazendo, era tonto, enquanto no Brasil já está se eliminando o clube por isso, enquanto esse estágio no Brasil ficou há 20 anos. Isso que aconteceu no Mestala, domingo, no Brasil aconteceu há 20 anos, e hoje, passado todo esse tempo, hoje já não há a menor dúvida de que isso é crime, de que isso é errado. É isso, tá? Tem Pedro, assim, já saindo do assunto, ele fala aqui, né? O branco não é a cor do esporte, o esporte usa. Isso eu não entendo até hoje. Veja só, Pedro, todos os times que não usam branco, que não são branco e precisam do branco para utilizar seu padrão reserva. Milan, Boca, Sampaio Corrêa. Veja só, se você precisa de um padrão claro e escuro. O Sport não pode ter uma camisa vermelha e preta e a reserva ser preta, né? Lembrando então, que absolutamente comum no futebol. Eu acho que Pedro deu uma viajada aí. Eu acho que, lembrando que só um clube no mundo é autorizado a ter um padrão, que é o São Cristóvão do Rio de Janeiro, que curiosamente joga todo de branco. Se um dia jogarem Real Madrid e São Cristóvão no Santiago Bernabéu, quem vai jogar de preto vai ser o Real Madrid. Porque o São Cristóvão... Porque o clube só tem um padrão, era, 100 anos, ele pediu, foi evoluindo, aí disse, ó, não tinha o segundo padrão. Aí entrou no direito, ele entrou com o pedido para dizer, ó, ninguém pode obrigar ele a não usar o branco? Não, veja só, isso foi até matéria da Placar na época. Tomara que eu não esteja defasado. Eu achei essa matéria fantástica. Já tem um tempo, né? Porque... não, mas veja só, mas ele foi autorizado. Veja, isso não era autorização dos anos 70, não. Isso era autorização já do século XX. É placar que eu lia, que era o clube autorizado a ter só um padrão. Eu achava assim, se jogar com o Real Madrid na casa do Real, quem joga contra o uniforme é o Real Madrid. E é isso, né? Esse negócio do branco, veja só. Boca, Peñarol, Milan, Inter de Milão. Porra, eu posso citar aqui 800 times que não tem branco na cor e o segundo padrão é branco, né? Isso é absolutamente comum no futebol. Eu diria até que é quase que padrão do futebol ser dessa forma. Porque é uma camisa alternativa, pô. Ela é uma camisa só para diferenciar. O seu uniforme é o seu uniforme. Ninguém... Você tem um uniforme principal, o seu uniforme é aquele. Você usa uma outra camisa para... E detalhe, a torcida do esporte não gosta de camisa branca, não. Só para deixar assim. Alguns até gostam. Dá para ver aqui, né? A galera quer amarelo. A galera quer amarelo. A galera queria amarelo, Eu acho que teria mais relação com o esporte, com tudo amarelo e tal, do que a camisa. O esporte tem detalhes amarelos no escudo, né? Não, o leão, porra. O leão é amarelo. Né? O leão do Remo é o leão azul, né? É o único leão azul. O leão do esporte ainda é amarelo. Mas assim, botar a cor do leão.